Mas Essa é uma situação que nós não temos como. Às vezes tem coisas que você não consegue. olá, boa noite! Estamos aí dando início a mais uma live do bem. Eu, Mauro Lima, diretamente aqui do Estúdio Saquei, para falar com você. Então hoje um pouquinho atrasado aí devido às chuvas aí que atrapalhou um pouco o trânsito para a gente chegar aqui, mas estamos dando início à live do bem. E hoje questionando a cada um de vocês, falando com cada um de vocês sobre esse problema hoje causado pelas drogas. Problema tão sério que tem causado tanto mal a tantas famílias que infelizmente chega um momento que não dá mais para ficar de braços cruzados. Tem momento que não dá para ficar parado e dizer, olha, o problema não é meu. Quando aqui nós falamos deste problema, e eu venho aqui mais uma vez falar com você desse problema, é porque eu sei que você está passando por essa situação. Infelizmente é triste essa realidade e a cada semana que se passa, a cada momento que se passa, aonde aqui eu tenho a oportunidade de estar falando com vocês, eu venho carregado de tantas situações acontecidas no decorrer da semana, tratando diretamente com as famílias, falando com as famílias que ali têm problema, falando com as famílias que estão ali vivenciando essa triste realidade. E o que eu tenho a dizer para você hoje nessa live é quantos e quantos são desafios que nós temos que enfrentar na nossa vida. Quais são os desafios que você tem enfrentado aí na sua vida? E você tem enfrentado de fato e verdade aquilo que é seu? Porque quando se trata do problema hoje causado pelas drogas, e esse problema está batendo a nossa porta, é chegado o momento em que você e eu também precisamos fazer alguma coisa. E nós somos limitados. Eu comento muito, não é? É difícil essa triste realidade vivenciada por tantas pessoas, porque em muitas situações nós nos vemos sozinhos. Poucas são as pessoas que querem trabalhar e atuar diante dessa triste realidade, que é a realidade do problema causado pelas drogas. De se tratar com pessoas que têm problema, que já desenvolveu um transtorno mental em decorrência do uso de droga, em cuidar de uma pessoa que optou em viver debaixo de uma ponte. Uma pessoa que decidiu largar a família, largar tudo e viver em decorrência do uso de droga, vivendo as consequências inconsequentemente. Então, quando aqui eu venho falar com vocês e venho falar deste problema hoje causado pelas drogas, eu direciono diretamente para você. Quais são os desafios hoje? Não é perguntado qual é o desafio do homem, qual é o desafio que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Tantos são os desafios. Mas quando se depara diante desse desafio que é ajudar, orientar, tirar dessa condição que está vivendo uma pessoa que está na dependência das drogas, muitas são as pessoas que estão virando as costas. Poder público vira as costas. Tantas pessoas da sua própria família, por muitas vezes virou as costas para você. Falou, você está perdendo tempo investindo e gastando dinheiro com fulano. Fulano não tem futuro. Esse aí é só Deus mesmo, quer dizer, é só se morrer para dar sossego aqui dentro de casa, para a gente ter paz, para a gente ter sossego. Mas nós estamos falando aqui de um filho de Deus, nós estamos falando aqui do seu filho, nós estamos falando aqui do seu esposo, da sua esposa, nós estamos falando da pessoa que você ama. E aí? Eu pergunto a você, diante dessa situação, o que fazer? O que você tem feito para mudar esta situação? Para mudar esta condição? Quando aqui na live do bem, nós vamos aqui direcionar para você, família, nós queremos balançar você, nós queremos fazer com que você saia dessa condição de esperar que as coisas vão se resolver por si só e que você vá ao encontro de buscar um conhecimento e fazer alguma coisa para ajudar a pessoa que você ama. Porque, infelizmente, é uma triste realidade e é preciso a gente dizer para você, na carne do outro dói menos. Enquanto está acontecendo na casa do outro, é uma realidade. Mas agora, está batendo na sua porta. Já não dá mais para você falar que você não é atingido por esse problema causado pelas drogas. E aí eu pergunto para você, aí onde você está? E aí? O que fazer? Vamos fazer alguma coisa?
vamos unir força para mudar esta situação. Eu comento uma triste realidade vivenciada e você vê muito aí na televisão. O crime é organizado. Essa semana apreenderam uma grande quantidade de drogas na no estado de Goiás. E aí na reportagem o policial falou, olha, tiramos uma grande porção de droga que estava aí no meio da sociedade, mas infelizmente sabemos que tantas outras estão passando. Você percebe que o crime ele é organizado, mas nas famílias é desarticulada. Então, quando você tem diante de você esse dilema e você se depara diante dessa situação, aonde você tem alguém que se tornou viciado de alguma substância e essa substância é ilegal e o crime organizou de forma que acaba mesmo ilegal chegando para o seu filho. E aí você se depara com uma família desarticulada, aonde vivencia cada um por si e Deus por todos. Aonde você já virou as costas para tudo e para todos, e aí agora se vê diante de um problema sem saber o que fazer e sem ter quem te ajuda. É uma triste realidade social enfrentada hoje, aonde nós deparamos com grande quantidade de famílias que, infelizmente, estão vivendo uma triste realidade e sozinhas, sem ajuda de ninguém, sem orientação de ninguém. Eu acompanhei umas famílias esta semana dentro de um processo de internação, quando nós fizemos a internação do filho dessa senhora. E aí, ele chegou na clínica, ele foi medicado, passou pelos médicos, foi medicado, estava tudo tranquilo, tomou um banho, se alimentou e tal. Eu falei para a mãe dele, falei, olha, agora a senhora já pode dormir, pode ficar tranquila que nós estamos cuidando dele, estamos cuidando bem dele. Ela virou para mim e falou assim, Mauro, já tem mais de 24 horas que eu não durmo, vendo um verdadeiro inferno diante dessa situação com meu filho. E essa mãe, vivendo essa triste realidade, eu pergunto a você, qual a rede de apoio que essa mãe tem para poder ajudar ela? Não tem. A triste realidade é que não tem. Então, se você não sair da sua condição e buscar um conhecimento e unir força com pessoas do bem que estão lutando para poder fazer a diferença e ajudar aqueles que sofrem, você vai se ver nessa situação também, sozinho, diante de um problema tão grande que você às vezes vai falar assim, olha, Mauro, eu não vejo saída diante dessa situação. Então esta é uma triste realidade que eu venho compartilhar com vocês hoje, essa triste realidade social, aonde tantas são as pessoas que, em decorrência do uso das drogas, se veem sozinhos, não tem ninguém para apoiar, não tem ninguém para ajudar. Para você ter uma ideia, Santiago, eu passei agora no cruzamento da Goiás com a Brasil, chovendo, e tinha um rapaz sob efeito de droga, com a garrafinha de água na mão e um rodinho para lavar para-brisa de carro, na chuva. Vocês estão entendendo a situação? E aí, quando você passa diante de uma pessoa dessa, às vezes você nem olha para o outro lado, faz de conta que não está vendo, mas você já parou para analisar que ali é o filho de alguém? Que ali podia ser o seu filho? Que ali poderia ser o esposo seu? O problema está aí. O problema é grande. É grandioso. E vem aumentando a cada dia mais. E se nós hoje não unirmos força para buscar essa orientação, para buscar o que fazer, e aí a partir daí mobilizar a sociedade, que somos nós, a fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas, o que nós vemos é essa triste realidade aí. A cada dia que passa, o problema só vai aumentando. A cada dia que passa, o problema só fica mais perto de você. A chegar um momento em que você vai se ver tão sufocado. Talvez você já está até vivendo essa situação neste momento. Você está vivendo talvez uma situação no momento agora de desespero, porque você não sabe o que fazer, porque você não compreende, porque você não entende.
porque você até tentou buscar alguma ajuda, mas você não conseguiu. As pessoas viraram as costas para você, a sociedade virou as costas para você, disse que você estava perdendo era o seu tempo, porque, infelizmente, o que a sociedade fala hoje para a gente é que quando está na droga, usando droga tem conserto, não. Tinha era que acabar, eu ouvi isso há pouco tempo, não é? Tinha era que acabar com essa raça, quer dizer, matar todo mundo. Olha para vocês terem uma ideia da dimensão que chega a sociedade. E às vezes a pessoa que fala isso é um dependente do álcool, que se diz ter um controle, que se diz saber de tudo. E essa triste realidade é quando eu falo assim, eu esqueço de que se fosse na minha carne, se fosse com quem eu amo. Então, por isso que quando aqui nós falamos com você, por isso que quando aqui nós chegamos diante dessa situação aqui para partilhar com cada um de vocês, eu preciso convidar você a parar para refletir sobre essa triste realidade. Sem colocar panos quentes. Eu pergunto a você, mais uma vez eu venho perguntar para você, você tem olhado aí à sua volta? Como que estão as coisas à sua volta? De que maneira, diretamente ou indiretamente, você está sendo atingido pelo problema das drogas? Você tem parado para refletir sobre este problema, esse mal, e ali preocupado com os seus? Hoje eu tenho minha família toda assistindo, minha esposa, meus filhos, todo mundo assistindo. E eu pergunto para você que tem aí seus filhos, sua esposa, você tem se preocupado com o futuro deles? Se hoje eu venho falar para você que a situação está nesse patamar, você já parou para analisar que a cada ano que passa, e aí nós temos uma triste realidade que os anos estão se passando cada vez mais rápido? Se você for parar para analisar as coisas, eu não sei se é por causa da modernidade e tal, parece que os dias, a semana, o mês, o ano passa cada vez mais rápido e os problemas vão chegando cada vez mais rápido. E aí você agora com seus filhos pequenos, você já parou para analisar como que vai ser daqui 10, 15 anos? Se você não começar a fazer a diferença, e aí vem a frase que nós sempre falamos aqui, nada muda se eu não mudar, e se você não mudar um pouco aí dentro da sua casa, as coisas só vão piorando, 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 e lá na frente você vai se deparar com essa triste realidade que tantas pessoas já enfrentaram, de descobrir que o seu bebê, que aquela criança que você criou, ensinou a andar, a falar, está usando droga. Que aquele esposo que você um dia falou, olha, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e com você eu moro até debaixo da ponte. E em nenhum momento ninguém disse na dependência das drogas, e você hoje se vê com uma esposa ou com um esposo no uso de drogas, desesperado, sem saber o que fazer. Me ligaram hoje, olha, Mauro, eu preciso fazer internação, mas eu preciso internar 2 da mesma família. Vocês já pararam para analisar sobre essa triste realidade? Se uma pessoa já causa um verdadeiro inferno dentro de uma família, 2, 3 pessoas. Às vezes nós temos ali uma família inteira no uso de substância, se destruindo a cada dia. Então essa triste realidade pode bater a sua porta. Então como, Mauro, que eu posso fazer para evitar essa situação? Como que eu posso fazer para que isso não aconteça? Olha, nós temos que começar a fazer a prevenção. A prevenção é antes do problema. Quando já está no problema, aí é recuperação. É recuperar aquilo que foi danificado, aquilo que foi estragado. Então eu tenho que pensar numa prevenção. Mas o que é o problema enfrentado hoje? Às vezes eu não quero prevenir algo hoje, porque quando eu vou prevenir um problema de droga no meu filho lá no futuro, eu tenho que repensar no espelho de pai que eu estou sendo hoje para o meu filho, e às vezes para isso eu vou ter que bater na mesma tecla. E a minha cervejinha? E o meu cigarro? E o meu baseadinho? Talvez é eu que estou formando o dependente de amanhã. Essa é a triste realidade. E às vezes
Você tem aí seu esposo que abusa na bebida alcoólica e você vê seus filhos crescendo e cada dia mais se parecendo com os pais. Eu comento, os filhos, às vezes, eles imitam o pai até na maneira, no jeito de andar, no jeito de falar. E aí você, que está em sobriedade, desculpa falar isso para você, mas a responsabilidade também é sua. Não aponte o dedo só culpando o dependente, não. Não adianta você, esposa, estar aí só condenando seu esposo porque ele é alcoólatra. Não. Não adianta você, esposo, condenando a sua esposa, ou você condenando seu irmão, seu pai, sua mãe. Não é uma questão de você apontar o dedo e acusar. Não. É de você que está em sobriedade. É responsabilidade de você que está em sobriedade ajudar os seus. Às vezes, tomar uma decisão pelos seus. Dar um passo à frente dos seus. Porque se ele está no uso, ele não está em 100% de consciência. Ele está ali, infelizmente, sofrendo de uma doença e diante dessa doença, em muitas situações, ele vai precisar da sua ajuda. Recuperar é isso. É eu levar numa oficina, é eu levar numa clínica. Se eu tenho um carro, eu preciso recuperar esse carro, eu tenho que levar ele numa oficina. Deixar lá para que ele se recupere por si só, ele não vai recuperar. Diante da dependência também, você, família, que está em sobriedade, você precisa de tomar uma decisão na sua vida. Eu preciso de fazer alguma coisa para ajudar. E aí, se eu não sei o que fazer, eu preciso buscar meios para poder estar fazendo isso. Na Live do Bem, que acontece aqui toda segunda-feira, hoje atrasado um pouco por causa da chuva, mas chegamos aqui, graças a Deus, para estar falando com você. Toda segunda-feira nós estamos aqui para orientar você, para tirar as suas dúvidas. Você que está aí, pode perguntar aí no Instagram, nós estamos aqui para responder e orientar cada um de vocês. Quer saber um pouco mais? Entre em contato com o nosso WhatsApp. Nós estamos aqui também para atender você, 629-9109-8026. Ou no nosso site, vivabemrecuperação.com.br. Estamos lá o caminho para poder ajudar você. Também temos o nosso Instagram, que está aí. Você está assistindo a gente pelo Instagram para ajudar você. Temos o canal no YouTube também com conteúdo para ensinar você um pouquinho de você saber como lidar com essa situação. Sim, Santiago. Boa noite, Mauro. Boa a noite. todos vocês. Um grande abraço. Abraço. Na verdade, o conteúdo do Instagram, ele é mais objetivo, mais curto, porque o Instagram trabalha dessa forma. Então, a gente tem a live, que dura aqui 1 hora, né? Toda ela é transmitida no Face, no YouTube, no Instagram e até o TikTok. Peço desculpa ao pessoal hoje, devido às chuvas, a correria também, não foi possível colocar o TikTok. No entanto, a gente tem um vasto material que ele vai ser colocado desde o princípio que nós começamos a pensar nesse projeto, no site. Então a pessoa vai poder clicar e ver todo esse material no site do Viva Bem. É importante frisar que nós colocamos um material mais extenso, né? Quem quiser ver a live por completo, vai ver no YouTube. Porque no Instagram ela não é recomendada, ela fica só 1 minuto e meio, obviamente quando dá ao vivo, ok. Mas na hora que a gente posta, ela fica 1 minuto e meio, que é o que o Instagram recomenda. Nesse sentido, a gente quer deixar claro para você que quer dar uma olhada, eu não tive tempo, eu quero ver como foi a live da segunda-feira, nós vamos deixar o link para você ir diretamente para o YouTube. Eu acho que aí sim fica legal, né? A pessoa vai entrar, vai conhecer um pouco mais daquele trabalho que você vem fazendo no dia a dia e, de fato, vai acompanhar a live do início até o fim, perfeito? Isso. E um detalhe, meu amigo, para conhecer mais, o Mauro comentou agora dessa pessoa que quer internar 2 pessoas, eu havia inclusive falado dessa pessoa pro Mauro, se um já é difícil, imagina 2. A dor de cabeça que tem uma mãe, que tem um pai, que tem um avô, que tem um tio, isso é tudo dobrado. E a história do codependente aí passa a ser 7 ou 14, Mauro? Se você tem 2 na mesma família. E que mal eu fiz? Aí a pessoa pergunta, joguei pedra na cruz? E a gente precisa explicar que é uma doença, né? E que toda doença precisa de tratamento. E a clínica Viva Bem, para que todos saibam, o Mauro, eu estou até deixando ele dar uma respirada, né? A clínica Viva Bem, ela tem esta propriedade em tratar as pessoas como seres humanos. Cuidar do seu especial com amor, carinho e proteção.
Não vou passar a mão na cabeça, não, até porque não é assim. Até porque tudo na vida tem um regime, né? O cara não come cebola, vai para o exército, ele vai ser obrigado a comer cebola, no bom sentido. E dentro da clínica, ele vai aprender com os demais, ou melhor, ele vai reaprender, ele vai se reencontrar. Eu acho que é um renascimento, na verdade, né, Mauro? Pode dizer dessa forma? Isso, sim, sim. Você vai se reencontrando. Rapaz, eu não sou psicólogo, tá? Mas estou estudando terapia, sabia? Vou ser terapeuta. Vou ser um terapeuta porque eu acho que tem muito a ver o conversar com as pessoas. E eu vejo você fazendo isso, fico realmente empolgado da forma que você lida com os seus especiais dentro da clínica. E mais do que nunca, eu gostaria de dizer para você que está agora com especial dentro de casa, alguém que está bebendo, que está quebrando tudo, eu já vi isso. Meu pai entrava embaixo da cama, quebrava tudo, jogava prato, jogava panela. É uma situação que eu nunca quis para minha vida. Eu casei, minha esposa não teve esse dissabor. E não vai ter, porque eu vi dentro da minha própria casa. E olha que para alguém dar um testemunho desse, falar do jeito que eu estou falando aqui, tem que ter muita coragem. Porque na maioria, a pessoa esconde, ela não fala, né, mal? Tenham vergonha, eu não quero dizer, né? Você que está aí curtindo, mandando coração, é verdade. Muitas vezes você não tem coragem de reconhecer que na sua casa tem um dependente químico. Acha que o cara está lá, não quer trabalhar, o cara só quer dormir, está tomando todas, fuma demais, mas você não quer, pelo menos, tentar entender o que está acontecendo com ele. Quando a gente tem alguém em casa, a gente precisa abrir os olhos. Falei aquilo que eu entendi até aqui do trabalho que eu vejo você fazer. Sim. E quero dizer para você, 62 99109 8026. 99109 8026. Descansou? Tá. Isso. E diante dessa realidade que o Santiago está falando, né? Até quando você faz essa pergunta, né? Quando é 2, aí é 14. Isso. E ela é pancada, né? Não é? Porque nós falamos... Por que dessa pergunta do Santiago? Porque... comprovado cientificamente isso, a codependência, um dependente ele arrasta 7. Se você tem um dependente dentro de casa, pelo menos 7 pessoas são doentes, são codependentes, pessoas que também se tornaram doentes em decorrência do uso do outro. A droga que mata o outro, o dependente, é o álcool, é o crack, é a maconha, é a droga que de preferência que ele está usando. E a droga que acaba matando e destruindo a família é o dependente. Aí o que acontece? Se eu tenho 2 dependentes dentro de casa, eu tenho tudo dobrado. E aí nós enfrentamos o quê? Uma família mais doente. Uma família mais desestruturada. Uma família mais sofrida. Diante dessa situação, infelizmente, é o que nós percebemos aí, né, é essa triste realidade de uma desestrutura total. Aí é onde vem o desafio para cada um de você que está na sobriedade. E aí é importante a gente falar, nós que vivemos na sobriedade, nós somos a maioria. Eu falei pouco tempo lá na clínica e volto a falar para vocês. A gente tem uma impressão que as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas é a maioria. E não são. Você deve ter ouvido, falar, mãe, todo mundo bebe. Todo mundo não sei o quê. Minha mãe falava, não, meu filho, primeiro você não é todo mundo. Já começava por aí. Mas a realidade hoje é, as pessoas que vivem em sobriedade, elas são a maioria. Só porque a pessoa que usa, ela causa demais, ela movimenta demais, ela bagunça demais. Então dá uma falsa sensação de que é todo mundo. Mas não é todo mundo. O que precisa é que as pessoas que estão em sobriedade se preocupem um pouco com as pessoas que estão sem a sobriedade. Mas de que forma, Mauro, que eu vou fazer isso? Primeiro, buscando conhecimento, entendendo a doença. E a partir do momento que eu busco um conhecimento, eu passo a entender a doença, eu vou saber como agir com o doente. De que forma que eu vou ajudar no tratamento desse doente. Para você ter uma ideia, Santiago, quando um paciente chega para a gente para fazer uma internação, o primeiro contato que ele tem com a família de visita, a gente deixa ele 30 dias sem contato com a família. Mas você sabe por que a gente deixa 30 dias sem contato com a família? É porque, infelizmente, em grande parte, se a gente deixar a família ter acesso ao paciente antes dos 30 dias, ela atrapalha o tratamento dele.
Porque ela também está doente. Então a gente precisa de quê? Desse tempo para poder tirar o paciente das crises de abstinência, né? E também, primeiro, deixar a família dormir, acalmar os ânimos e a gente fazer um acompanhamento, a gente orientar essa família para essa família no dia da visita ajudar e não atrapalhar. Porque às vezes tem aqueles que guardaram rancor durante todo o tempo do uso, o paciente está em tratamento, a família chega, a primeira coisa que é excomungar ele lá dentro. Falar das coisas erradas que ele fez, falar do que ele pegou, do que ele quebrou, do que ele deixou de pagar e tal. E isso, em vez de ajudar, atrapalha. Então a gente precisa que essa família tenha um bom senso, né? Tenha ali uma tomada de consciência, ela entenda o problema do outro, ela entenda a doença, e aí a partir daí ela começa a ajudar a fazer a diferença na vida da pessoa. Porque se eu não tiver o entendimento, aquilo que o Santiago acabou de falar, aí eu vejo pelo que você fala, comecei a entender como que é o tratamento. Então a família precisa de ter esse entendimento. A partir do momento que a família tem esse entendimento, aí sim, né, nós conseguimos fazer com que a família comece a ajudar. A gente orienta a família de que forma que ela deve agir para ajudar o seu especial a sair dessa condição. Somente assim nós conseguimos ajudar. Sim. Todas as pessoas com as quais a gente conversa, que tem um dependente químico, em comum é o mesmo assunto. É uma pessoa que precisa de ajuda. Ele foi muito problemático desde muito cedo, a gente não entende. A mulher foi embora, largou ele com as crianças, e aí ele sofreu um acidente e nunca mais foi o mesmo. Quando a mulher deixou ele sentiu que tinha acabado o mundo e ele entrou na cachaça e nunca mais abandonou a marvada. Ô Mauro, sempre há uma desculpa que pra gente já é algo um lugar comum, né? Todos têm a mesma situação, o mesmo gatilho? Olha, o gatilho ele vai mudar de pessoa para pessoa. Agora a justificativa é para todos. O amor, a traição, né, a ferida, a dor de amor, ela causa tudo isso? Porque me parece a principal, pelo que eu entendi até agora, a principal razão de tanta gente viver na droga, na bebida em Aí, exagero. isso, nesse caso, Santiago, vai variar de pessoa para pessoa, não é? Eu comento muito assim, tem pessoas que emocionalmente não estão preparadas, não é, para poder passar por um certo desafio, e aí diante desse despreparo, ela acaba tentando resolver isso no uso de substância. No fim de relacionamento, e esse fim de relacionamento pode ser porque ganhou um chifre de brinde, pode ser, né, uma morte de alguém que ele amava muito, que fez ele perder isso. São N situações. Mas talvez você que está nos assistindo vai falar assim: ah, mas meu filho nunca perdeu nada, só ganhou e está na droga. E aí? Então a gente percebe que vai variar de pessoa para pessoa, porque tem, olha, no início, tem pessoas que entram por curiosidade. Outros entram para fazer parte de uma onda. Ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer, né? E aí tem até alguns que, durante uma faixa etária de idade, usam, depois de um certo tempo ali, param de usar e aí seguem a vida. E lá na frente tem uma decepção, aí pode ser uma decepção amorosa, e aí essa pessoa tenta resolver na substância e aí afunda novamente. Então tem aí sim uma variação muito grande de pessoa para pessoa. O que a gente precisa de dizer, olha, é como você virar uma chave. O problema maior da dependência é quando eu viro essa chave uma vez, acabou. Eu perdi o controle no uso de substância uma vez, acabou. Eu nunca mais vou dar conta de ter controle. Eu posso ter o auto-engano, né? Eu achar que estou no controle, eu achar que eu sou o dono da situação, né? Mas não sou, mas não estou, né, diante daquela situação. Pelo contrário, né? Então, diante disso, aí sim nós conseguimos entender um pouquinho a dimensão que é a adicção, que é a dependência. É algo progressivo, evolutivo e fatal. Já falei isso aqui. Ela vai evoluindo.
Eu não começo tomando 2, 3, 4, 5, 10 cervejas. Não, é uma hoje, é um copo hoje, no máximo amanhã 2 copos, e eu vou evoluindo. E é uma doença comportamental. O meu comportamento, ele vai mudar. Essa é a realidade. Começa a conversar com uma pessoa num determinado ambiente e essa pessoa começa a tomar uma cerveja. Já que ela estiver na segunda cerveja, você vai perceber que a tonalidade de voz dela e o assunto já mudou. Então é comportamental. Meu comportamento ele vai mudar com o uso. E aí o que que acontece? Às vezes eu acostumo com aquele comportamento e para que eu possa atingir aquele comportamento, eu preciso de consumir a substância. E aí onde eu entro dentro de um ciclo vicioso e aí meu organismo vai se acostumando com a substância e eu preciso consumir cada vez mais para me poder ter aquele comportamento, ter aquela sensação. E é onde você percebe pessoas que vão afundando, afundando, afundando e afundando cada vez mais. Por isso que nós precisamos de ter aí uma tomada de consciência diante disso. Porque é comportamental, é progressivo e é fatal. Então, quando eu tenho uma mudança de comportamento, quando eu tenho essa vivência e eu começo a viver essa realidade, eu tenho que ter o entendimento que, se eu não parar para refletir sobre aquilo que eu estou vivendo, se eu não parar para refletir sobre a situação ali enfrentada e não fazer algo para mudar isso, eu vou acabar perdendo. E é o que tantas pessoas hoje que nos assistem está acontecendo com elas. Você está perdendo. Você está perdendo pelo problema. Você está perdendo o seu, a pessoa que você ama. Você está perdendo a direção da sua vida, porque ele está na droga e você já emocionalmente já não presta para nada. Infelizmente, essa triste realidade. Você às vezes não consegue mais trabalhar, não consegue mais se concentrar. Começa a desenvolver uma porção de outros problemas de saúde em decorrência do uso do outro. Úlcera, gastrite, comprovado cientificamente, causado pela codependência. Você não consegue dormir direito porque você deita no travesseiro e fica esperando a qualquer momento chegar uma notícia ruim. Então são essas realidades vivenciadas que hoje nós vamos aqui falar com cada um de vocês. São esses desafios que nós enfrentamos na prática do dia a dia. Mas eu tenho uma escolha. Eu enfrento esse desafio, busco conhecimento e vou fazer alguma coisa, ou eu vou empurrando com a barriga. Eu vou deixando para amanhã. Eu vou deixando para o problema se resolver. E o problema vai resolver por si só que o problema não resolve. E diante dessa situação, o que nós percebemos? Grande parte da sociedade vivendo essa triste realidade que nós estamos vendo aí. Essa triste realidade que às vezes você vê aí na porta da sua casa, dentro da sua casa, no bairro onde você mora, nas praças daí. Então é preciso fazer alguma coisa. E nós precisamos de fazer isso. Sim, Santiago? Olha, eu conversava com o Tom Carvalho, que é um amigo de muitos anos, né? Da dupla Newton Pinto e Tom Carvalho. A gente conversou bastante na sexta-feira, fizemos um trabalho, depois eu fiz um bate-papo com ele no podcast. E ele dizia que está nos planos montar uma peça com transeunte, com, na verdade, um mendigo. Porque ele disse que há grandes ensinamentos nessas pessoas. E eu me lembrei de um cara que chamava Boaventura e de um outro que eu conhecia uns anos atrás, eu era moleque, 18 a 19 anos, e curiosamente esse cara, todos fugiam dele. Achavam que ele era um cara doido, né? Ele andava maltrapilho, morava no fundo da casa de uma amiga, e certa vez nós fomos conversar e eu fiquei impressionado com aquele homem. Ele falava 8 idiomas, fora o português, e ele disse abertamente, depois de uma certa resistência, mas depois que ele me conheceu melhor, ele falou que o que mudou na vida dele foi quando ele chegou em casa, ele era um empresário muito bem sucedido, ele chegou em casa e encontrou a esposa com outro cara. Para não fazer uma besteira, seu Carlos Santiago, ele falou, eu simplesmente fiz o seguinte, eu peguei, coloquei a mochila nas costas, como você está vendo, que eu faço a vida toda, e vim embora. Saiu do interior de São Paulo. E aí ele falou que, a partir daquele momento, nada mais fazia sentido. Os filhos deixou para trás, a esposa deixou para trás, e aí ele caiu primeiro na bebida. A única droga que ele usou na vida foi a bebida, mas dava pena ver aquele homem beber, porque ele bebia todo santo dia.
E não era uma dose só. Ele pegava uma garrafa, ele secava uma garrafa. E dizia, isso já não faz efeito. Mas não existia naquela época, graças a Deus, essas drogas da forma que nós vemos hoje. Elas são muito fáceis de você adquirir, né, Mauro? E eu lembro como se fosse hoje, ele falou que o que mudou a vida dele, todo o rumo daquilo que ele sonhava, foi essa traição. Então eu fiz a pergunta para justificar, foi porque na maioria dos casos tem alguma coisa relacionada a coração, Sim. a amor, né? Ou seja, quando a pessoa acha que é rejeitado pela mãe, rejeitado pelo pai, ou que o irmão é melhor tratado do que ele, ou que a namorada, né, deixou de lado ou trocou por outro, todos esses são gatilhos. Agora, tudo que eu observei até então é que, mesmo nas piores situações, há como a gente reencontrar com aquele eu nacional que é o seu, né? Próprio, e fazer a diferença, né, Mauro? Agora, qual é o caminho? Essa é a pergunta. Exatamente. Por exemplo, igual um caso dessa pessoa que fez essa escolha. O que que é? Ele desistiu. Desistiu da família, desistiu de tudo, desistiu da vida dele. Foi. Né? Eu vou beber até morrer. É a frase que a gente escuta muito. Eu vou beber até morrer. O que que acontece? A gente sabe, e eu falei em algumas lives atrás, e é importante a gente dizer, essa doença, ela atinge o nosso emocional. O nosso cérebro é o que mais atinge. Toda substância que você usa, a ação dela é no cérebro. Depois vem as consequências no corpo. Mas ela vai direto para o cérebro. Tanto que tem algumas drogas que foi evoluindo para poder chegar mais rápido no cérebro. Para que o efeito seja mais rápido. E aí o que que acontece? Eu sofro uma decepção. E eu, às vezes, você já, não sei se vocês estão assistindo, já viram isso, Santiago, não sei se você já percebeu. Às vezes você vai num velório, por exemplo, tem lá 4 filhos. Sim. E você vai ver que nem sempre os 4 vão estar chorando do mesmo jeito. Não. Tem uns que... Aqueles que estão resolvidos com o pai ou com a Isso, mãe. isso. E tem aqueles que são mais fortes, são mais estruturados. É. E tem aqueles desestruturados. Então, o que que acontece? Às vezes, diante de uma situação que acontece na nossa vida, e aí serve também para nós que estamos na sobriedade. Por exemplo, eu tenho 29 anos da sobriedade, eu tenho que cuidar disso. Tem pessoas que, em alguns momentos, tem certas situações que eles são fracos. E a adicção pega você na sua fraqueza. É onde você vai fraquejar diante de uma parte emocional, de um relacionamento, uma situação de uma traição. É muito triste essa situação. Tenho pacientes lá na clínica internados que afundaram depois de uma traição, sabe? É algo que acontece sim, é algo relevante sim, nós precisamos de falar sobre isso, né? Que a parte emocional é muito grande, as percas também nos leva, às vezes, isso a desistir. Mas uma das coisas que a gente precisa falar é o seguinte, muitas das drogas, principalmente o álcool, né? É uma droga depressiva. Tanto que quando fala depressão, a depressão ela vai descendo, descendo até a pessoa chegar em coma alcoólico. Então, eu estou usando a substância. Ela é depressiva, eu vou me fechando. Aí tem as situações para mim na minha vida. Por exemplo, a questão igual você falou, do relacionamento, de um chifre, por exemplo, né? O que que acontece? Você tem duas opções. Ou você baixa a cabeça e desiste de tudo, ou você levanta a cabeça e segue sua vida. Errado foi ela que Se fez. ela não me merece, eu preciso de coisa melhor. Força, eu vou viver minha vida. Então a gente precisa. Tem pessoas que não têm isso, passa por essa dificuldade. Aí vem algo importante que eu preciso falar com vocês. Quando chega hoje um paciente para mim, internar ele com o uso de álcool, por exemplo, eu não vou me preocupar somente com a dependência dele do álcool. Eu preciso de preocupar com as comorbidades associadas ao uso do álcool. É um quadro depressivo, é um quadro que já tinha ali uma depressão, né? É que tem uma bipolaridade. Então tem várias outras comorbidades em volta da dependência. Por isso que às vezes, eu já vi muito, não sei se você já ouviu falar assim, olha, o fulano quando ele bebe ou quando ele usa droga, parece que ele tinha que levar na igreja, parece que fica endemoniado. Já. O demônio toma conta do corpo dele. Mas se você for olhar, né, você percebe que tem algumas outras comorbidades, né, que quando ele usa a substância, isso destrava, né, ou eu fico mais depressivo, ou tenho a bipolaridade aí, por exemplo, eu sou uma pessoa contida, uma pessoa tranquila e tal, e no uso eu me transformo numa outra pessoa, né, eu sou uma pessoa que
eu sou acelerado demais e tal, e aí no uso eu consigo, às vezes, aí eu uso muito para desacelerar, entendeu? Ou eu sou lento demais, eu uso muito para acelerar. Então tem essas comorbidades em decorrência do uso. Sim, Santiago? Aqui tem algumas informações, né? Alguns posicionamentos. A Sandra diz que é doença, debilidade física do especial. Aí vem embora. Outra pessoa diz o seguinte: meu filho chegou em estado de esquizofrenia ao ponto de perder o tempo e espaço do que era real, né? E aí ela ainda fala: meu filho já entrou em coma alcoólico. Aí vem a Leandra, diz boa noite, Mauro. Aí ela fala o seguinte, Natália: eu estou bebendo vinho e sei que não é certo. Não estou conseguindo ficar sem beber. Estou ficando trancado em casa. Eu acho que minha angústia vai melhorar assim, mas não é verdade, né? Olha o conselho que você precisa dar aí, Mauro. Olha, aí diante disso você percebe o quê? Desenvolve um quadro depressivo e estou resolvendo o problema no vinho. Porque eu uso o vinho com a sensação de que eu vou me alegrar, eu vou sair dessa situação. Mas se você for parar para analisar, pelo contrário, né? Ele está te deixando fechado dentro de casa, né? É dependência, sim, causa dependência, Prisão, né? sim, causa essa prisão. Então é preciso estar atento a essa situação. A minha orientação é, olha, larga isso de mão, para com isso enquanto é tempo, enquanto é cedo, enquanto ainda não te prejudicou tanto, porque realmente se eu falar para você que tem pessoas, Mauro, mas quer dizer que não pode beber? Não, tem pessoas sim que consomem um vinhozinho, um aperitivozinho e tal, e a vida que segue normalmente, existe. Mas quando você percebe que já começou a te afetar, é sinal de alerta aí. Boa noite a todos. Boa Isso é bem noite. verdade. A família só adoece tristeza, pressão alta, ansiedade, depressão e sentimentos de culpa. É a primeira a se culpar, né? É a família, é a esposa, é a mãe que está ali do lado. O que que eu fiz de errado, meu Deus? Por Né? que que eu não eduquei direito? Onde foi que eu errei? E aí vem a codependência das doenças, né? Você viu aí, ó, depressão, pressão alta, né? Tantas outras doenças que vêm causando Esquizofrenia. a esquizofrenia. Ontem eu estava lá em casa e acompanhando na câmera os pacientes na hora que eles estavam tomando a medicação. Aí eu falando com a minha esposa, olha, esse aqui é assim, esse aqui tem um problema, esse aqui tá. Ela falou, nossa, mas tem tanta pessoa com problema mental. Eu falei, estava até explicando para ela, explico para vocês. Infelizmente, em decorrência do uso, grande parte das pessoas acabam desenvolvendo algum problema mental. A Já grande havia maioria. já havia uma predisposição e o álcool desencadeia ou não? É o gatilho? Olha, tem algumas pessoas que já têm uma predisposição. Por exemplo, esquizofrenia é até um fator importante para cada um de vocês. A esquizofrenia ela não vem sozinha. Quando chega para mim um paciente que ele tem esquizofrenia, eu pergunto quem mais na família que tem? E sempre tem mais alguém na família que tem a esquizofrenia. Claro, tem pessoas que desenvolvem. Antigamente falava assim: olha, o pai de fulano era meio doido, era meio não sei o quê, meio moco, meio não sei o quê e tal. Sabe? Hoje a gente já tem nome para esses problemas, esses transtornos, essas doenças, né? E a esquizofrenia, ela não vem sozinha. Se você tem alguém na sua família que tem um problema com esquizofrenia, cuidado. E aí, o que isso tem a ver com o uso da substância? Porque o uso de droga, ela atinge, mais uma vez eu volto a falar para vocês, o uso de qualquer tipo de substância, ela atinge diretamente o seu cérebro. E se eu tenho uma predisposição à esquizofrenia, ou eu tenho alguns traços já de esquizofrenia, com o uso isso só piora. Você ouviu falar assim, o filho de fulano é meio doidinho. É meio não sei o que e tal, mas vive uma vida normal, às vezes vive ali, aí estuda com dificuldade, mas estuda, trabalha, forma família e vive tranquilo. Mas se essa pessoa, no decorrer da vida dela, ela experimentar qualquer tipo de substância e começar a ter as alucinações, a se embriagar, a abusar do uso de droga, o que vai acontecendo com o cérebro que já tem ali um início de problema? Isso só vai piorar. Então, onde vem desenvolvendo tantas e tantas pessoas que acabam desenvolvendo alguns problemas mentais por causa disso. O Igor está aqui acabando de manifestar, né? Que a gente para analisar que tem isso na família. Ou seja, é um campo fértil, né, para que você desenvolva comorbidades. Lamentavelmente, a gente sabe que a bebida é uma droga lícita. Você encontra em qualquer lugar, tem 18 anos, você pode comprar, mas ela é a porta de entrada para toda essa, desculpa a expressão, toda essa desgraça que acaba se abatendo sobre o ser humano. Infelizmente.
não é um cara que vai fumar maconha antes de tomar uma cerveja, né, Mal? Raramente isso acontece. Ou eu tô equivocado? Não, o grande mal social que a gente sabe hoje, que acaba levando uma grande massa para o uso de outras drogas, é o álcool. Isso é um fato. Que o álcool é prejudicial à saúde é outro fato. Que causa grandes outros problemas de saúde e comportamental também, nós sabemos. Você vê, por exemplo, dentro de Anápolis tem aquelas blitz do Dr. Valderico, né? Toda noite que ele monta a ação de lá, 20, 30 pessoas apreendidas. Todas as noites, sabe? A sociedade, ela acha que, não, eu posso consumir, eu tenho controle, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, tal, e tá tranquilo, eu sei o que, que eu tô fazendo. Só porque não é bem assim. E aí sempre tem aqueles que extrapolam. Sempre tem. Um grupinho de. Tem tomando ali. Sai, você passa aí no final de semana para ver os frevinhos. Você vai ver, sempre tem um ou outro que extrapola. É o dos bilhetinhos premiados. Você está entendendo? Que se não estiver atento, num curto espaço de tempo, vai estar afundado também. E aí, o dia que tiver uma decepção muito forte, vai fazer igual o seu amigo lá, vai pegar uma mochilinha e vai sumir no mundo. Vai ficar lá chovendo, querendo lavar para-brisa de carro no cruzamento da Avenida Goiás com a Brasil. É a triste realidade que acontece. Essa é a triste realidade. Não é, e grande parte dos transtornos hoje em decorrência, por exemplo, eu trabalho com algumas pessoas com transtorno. Lá na clínica nós trabalhamos. Transtornos leves, dependendo do transtorno, né? Transtorno leve em decorrência do uso. A gente não trabalha com. Ah, a pessoa só tem esquizofrenia. Ele já usa substância, tal? Não. Então, esse paciente a gente não trabalha com ele. Mas em decorrência do uso, a gente trabalha com esses pacientes, né? E a gente vê essas realidades, sabe? Realidade de pessoas assim. Em alguns casos, eu recebi um paciente há algum tempo, né? E passou pelo Viva Bem, já está seguindo a vida dele. Ele não tinha nenhum tipo de problema e um dia chamaram ele para tomar aquele chá de ayahuasca. É um chá que vai liberar a sua mente, não sei o que tal. Tem uma seita aí que fazem isso aí. Não estou aqui levantando bandeira, não tem nada contra e nem só uma situação que eu preciso de dizer com cada um de vocês. E ele usou esse chá e ele já tinha um quadro de esquizofrenia. O que aconteceu? Virou a chave. Esse rapaz de 20 e poucos anos, ele não vai prestar mais para a sociedade. Ele é uma pessoa que vai ficar dependente de medicação e não vai conseguir produzir, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir assumir uma responsabilidade na vida dele. Então a gente precisa de saber disso. Eu tenho outro paciente que passou pela gente lá, que um dia ele estava lá, motorista de caminhão, desceu para o lado do Pará para poder trabalhando e tal. E aí chegou lá, eles fizeram lá um chá de beladona, puseram o vinho no meio e tal, e ele tomou e fritou a cabeça dele. A expressão é essa, desculpa, mas a realidade é essa, eu tenho que passar para vocês a realidade. Então a gente precisa de estar ciente disso. Outros que usou aí a maconha e aconteceu a mesma coisa. Então a gente tem que olhar, por exemplo, a gente não sabe quem tem essa predisposição. A gente não sabe quem tem o bilhetinho premiado. Eu hoje, né, pequeno, eu tenho 3 filhos. Minha filha mais velha já está, graças a Deus, vacinada quanto a isso, né? Mas eu tenho 3 filhos e eu não vou arriscar com nenhum deles. Ah, mas não, a gente não pode arriscar com nenhum deles. Por quê? Porque você não sabe quem tem o bilhetinho premiado, quem que vai usar e vai se tornar dependente. Então, o que a gente orienta? Nada, é zero. A gente precisa de conscientizar a nossa família. Nós precisamos de conscientizar os nossos. E aí, um dia eu falava numa palestra e volto a falar para vocês. O problema maior lá em casa eu faço tudo direitinho, oriento tudo direitinho. Aí ele vai para a escola, tem mais 10, 15 amiguinhos na sala de aula, que às vezes o pai não preocupa, não faz nada. Vai comprometer o meu filho. Então, por isso que a sociedade, ela precisa de articular, de se organizar. Nós, quanto família, quanto sociedade, nós precisamos de juntar as forças, de buscar entender, de querer ajudar, de querer conscientizar, para que lá na frente nós possamos viver uma realidade melhor. Para que lá na frente nós possamos viver um mundo melhor. Porque o mundo que nós estamos vivendo, Santiago, a gente vive tantas situações tristes aí diante da prática do dia a dia, onde a gente tem que parar um momento para falar assim, peraí, mas e aí? A gente não tem muita certeza, né? As certezas que nós tínhamos, elas são bem diferentes daquilo que nós acreditamos um dia.
A gente sabia que o nosso papel na Terra era estudar, trabalhar, constituir família, encaminhar esses filhos, né, e filhas, e com certeza ter uma velhice saudável. Era essa a nossa posição desde muito cedo. Hoje, a gente sabe que tudo está muito rápido, tudo está muito precoce. As meninas com 11, 12 anos já querem namorar hoje em dia, né? Os pais não têm noção do que essas crianças ou esses pré-adolescentes fazem nas escolas, Mauro. Das companhias que se acercam dessas crianças nas escolas, mesmo com todo o aparato de segurança que nós temos. Dentro da escola a gente encontra de um tudo. Infelizmente, aí eu vou te dizer, porque eu fui aluno, eu também fui da escola, a gente conhece a bebida e o cigarro não é em casa, né? Até porque o seu pai fala que não, meu filho, você não vai fumar não. Eu fumo, mas você não vai fumar. Eu bebo, mas você não vai fumar. Não bebe. Tem pai que fala assim, você não vai beber. Tem pai que pega o bebê e coloca molha. Eu já vi pai molhar o bico da criança na cerveja e pôr na boca da criança. Naquele momento ele está trazendo um problemão para o filho dele, né? Então, no meu caso, especificamente, quando eu vejo as escolas, por mais que diretores que se acerquem da segurança necessária, infelizmente começa tudo aí. É na escola que se aprende ou não aprende nada ou se estraga a vida. Essa é a grande verdade, né? Então, gente, em cima de tudo que o Mauro está dizendo, esta live ela me deixa assim sempre muito à vontade para falar aquilo que acredito e tenho certeza que quem está do outro lado, como as pessoas que estão aqui agora, ó, fica mais confortável, fica mais dentro e por dentro daquilo que é a realidade, do que eles estão vivendo. É a realidade que está aqui, ó, de um codependente. Todas as pessoas que passam por isso, lamentavelmente, elas precisam fazer a meia-culpa. Essa meia-culpa, mal, naturalmente, ela só vem quando a pessoa que ela ama vai para o fundo do poço. Sim. E é isso, é esse o motivo da gente estar aqui desenvolvendo esse trabalho. Por quê? Para que você tenha a oportunidade de fazer alguma coisa, né, antes que as coisas cheguem no extremo. A necessidade, aí eu volto a falar, a necessidade da gente desenvolver essa live, da gente desenvolver esse trabalho para a gente fazer toda segunda-feira aqui, é justamente para isso. Para que você não tenha que ir nos procurar para uma internação. Porque quando você nos procura para uma internação, a coisa já está tudo errada. Já deu tudo errado. Então, assim, para que nós possamos ter uma tomada de consciência, para que as coisas mudem um pouco, para que as coisas aconteçam de forma diferente, nada muda se eu não mudar. Eu preciso começar a fazer a diferença. Mas eu preciso suscitar você também a fazer a diferença. Se você tenha essa tomada de consciência, peraí, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer as coisas. Fico feliz, igual estou vendo aqui, várias pessoas aqui que tá aqui nos assistindo, né? Que tá com a gente, né? Se manifestando, igual o Douglas e tantas outras pessoas aqui, ó, que tá com a gente. A Aline tá também. Esse Mota Alexandre, né, Fernando? Eu gosto das suas palavras. Ó, um abraço, obrigado por estar aí partilhando com a gente também. A psicóloga também, a Stephanie, né, que está com a gente também. Seja bem-vinda também com a gente. A Lourdes também está aí com a gente também. Dona Lourdes, está tudo, né? A gente sabe que a vida da gente, tudo tem um momento. Tudo na nossa vida tem um momento. E às vezes a gente tem que passar por certas tribulações. Deus tem permissões de Deus na nossa vida, não é? Mas a gente sabe que a gente, quando acredita muito em Deus, a gente coloca na presença de Deus, no tempo de Deus, não no nosso. As coisas vão acontecer sim, né? A Natália, que também está com a gente, a Dona Sandra também. Aqui também tem minha esposa, está lá assistindo, a Anis, também a Isadora Leite. Né? Isadora também é minha filhada, filha do Zirim, do Osíris. Seja bem-vinda também aí com a gente nessa live. E para a gente falar exatamente disso, não é? Dessa importância que há de se fazer alguma coisa. Ah, Mauro, o que eu posso fazer é muito pouco, mas o pouco que você faz, juntamente com o pouco que eu faço, o pouco que o Igor faz, o pouco que o Santiago faz, no final das contas acaba sendo muito. Então nós precisamos de juntar força para empreender, sim, é uma batalha.
É uma luta, sabe? Não é fácil. Se eu falar para você que eu, depois de uma segunda-feira, atordoada de tanto trabalho, de tanta coisa, chuva e não sei o que tal, para chegar aqui e estar com vocês aqui uma hora e pouco, não é fácil. Mas é necessário. Minha esposa falou: "Ah, eu não estou conseguindo assistir a live." Eu falei: "Não, agora que eu estou passando perto de casa para poder atravessar a cidade para vir aqui." Então, assim, não é fácil, mas é necessário. Então é preciso que vocês também que estão aí nos assistindo, né, comece a se mexer, a fazer alguma coisa, a fazer aquilo que está ao seu alcance. E a primeira coisa que eu quero orientar você é o que é? Buscar esse conhecimento, buscar essa orientação. É fazer igual você está fazendo aqui, participando, assistindo a live com a gente e orientar também outras pessoas. Olha, na segunda-feira tem uma live lá, tal, lá no Viva Bem. Segue aí o Viva Bem, que vai chegar aí a notificação para você. Você vai poder ter a oportunidade de estar assistindo ao vivo e também tirando as suas dúvidas. É isso que é importante, é isso que faz a diferença. Quando eu começo assim a tomar uma decisão. E aí, se você tomar essa decisão junto comigo, nós vamos somar força e nós vamos conseguir fazer a diferença. E aí você já imaginou quão gratificante é você poder fazer um trabalho de prevenção e nunca ter que conhecer uma clínica de recuperação? Eu não estou aqui para poder puxar o paciente para a clínica, não. Eu falava há poucos dias, eu vi um comentário de pessoas, às vezes, teve muitas clínicas clandestinas, e aí pessoas falando da dependência, do dependente, fala daqui. Aí nós tivemos uma reunião num congresso. E aí o padre João Seconello, falando da implantação da pastoral da sobriedade na época, ele falou a seguinte frase que eu trago comigo até hoje. Ele falou: "Olha, infelizmente, eu digo isso de coração partido, tem dependente para todo mundo." Quando internou, né, quando eles internaram, eu e meu esposo, segundo a mãe aqui, o nosso filho, ele estava na iminência de se matar. Aos poucos eles estavam vendo isso, né? Hoje, graças a Deus, já está tão lindo, seguindo tratamento do Viva Bem. Quer dizer, Graças a Deus, né? Aqui tem a Rezende Ramos, Mauro, belas palavras, muito bem colocada. Ramos Rezende. Daiane também dizendo boa noite. O Marcelo também. Marcelo, um abraço, Marcelo. Fico feliz de ver que você está aí com a gente, que você está bem, né? Que está participando com a gente. Fazer uma visita para nós lá, tá? Isso é muito bom. Daiane também, seja bem-vinda aí, Daiane. Nós estamos aí no finzinho da live, mas é bom a gente deixar um gostinho também de quero mais, né? A gente deixar um pouquinho para a semana que vem, né? Semana que vem eu quero continuar. E aí a gente faz toda a diferença, sim? Tem gente querendo participar, Mauro? Será que é possível? Vamos ver aqui. Gabriel e quem? Início? Não, Anícia é minha esposa. Anícia é minha esposa. Não, é o Gabriel. Gabriel Arana. Mas não sei, hein? Complicado, porque a gente não tem como colocar a pessoa no ar agora. Não está conseguindo, não, né? É possível aí? Vamos ver se a gente consegue. Atenção. Gabriel, né? Vamos ver. Vamos ver então. Pois bem, vamos ver o que está acontecendo. E enquanto isso, eu quero lembrar que a Espanha está se vendo numa situação bem delicada, né, Mauro? Bem delicada nesse momento. Eu fiquei mais de 8 anos tentando fazer meu filho mudar e sair do mundo das drogas. Ele não quis. Chegou a um ponto que eu tive que tomar a decisão, interná-lo, mesmo sem ele querer. Ou seja, ela resolveu salvar o filho, né? Salvar o filho, essa é a verdade. Palavras comovem, atitudes conhece, nada muda se não mudar. Grande Douglas também aqui. Bacana. O Mauro, para você aparece uma série de pessoas, para mim nem tanto, tá? Porque cada hora... É porque, Residente, não é fácil assumir que o caminho para um parente é a internação. Residente, infelizmente, essa é a triste realidade, né? A gente sabe que é complicado. A gente está falando aqui ainda mais sendo o meu pai, não é? Tantas são as pessoas que nós temos acompanhado que tem que tomar essa decisão. Às vezes a gente inverte o papel, né? Você tem que ser mais pai do seu pai do que... E tem muitos casos assim, né? Tem muitos casos, a maioria dos casos, o filho infelizmente. se torna o pai. Se une para poder ajudar. Fala assim, não, porque se eu não fizer alguma coisa, meu pai vai morrer. Então a gente acaba fazendo isso. Caminho difícil mesmo ainda, mas quando se trata de um ótimo pai, que está falando já a Daiane. Outra questão de outro pai aqui, ó, diante dessa situação.
né? A gente sabe dessa triste realidade, a gente sabe que é preciso fazer alguma coisa e diante disso, né, nós sabemos o tanto que é complicado, A né? ligação da filha com o pai é muito, muito forte, né? E você sabe disso, você tem suas filhas Sim, e a gente entende, né, a colocação dela quando ela fala da dificuldade que é, porque conhece o pai que tem. Então ela está lutando por ele. Deixe isso bem claro, você está fazendo o que é certo para ele, para o bem dele. E ele vai agradecer no futuro, né, Mauro? isso. E assim, Daiane, eu quero deixar bem claro para vocês e também para o Rezende aqui, a gente, diante disso tudo que a gente tem aqui, o que que a gente fala? O trabalho nosso a gente quer orientar. Tá falando, às vezes tem que tomar uma decisão de um tratamento e tal, mas a gente, no primeiro momento, a gente quer orientar você. Então, você entrando em contato com a gente, você falando com a gente no 629-9109-8026, ou aqui no Instagram, depois eu vou estar respondendo, a gente orienta vocês, porque a gente sabe realmente que é uma decisão muito difícil. Só porque é uma decisão no extremo. Só porque o que é preciso a gente parar para refletir, e aí eu venho partilhar com cada um de vocês diante disso, né? A gente vai deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, e aí talvez amanhã seja tarde demais. Então a gente precisa de tomar aí ter uma tomada de consciência para a gente fazer aquilo que é necessário a gente fazer. Às vezes tem que inverter os papéis? Tem, infelizmente, essa triste realidade, né? Mas faz parte disso. A Daiane deu boa noite, Daiane. O que mais aqui? Deixa eu ver, tem muita Nosso coisa pai aqui. está sendo tratado aí com vocês. Ó, coisa boa. Jesus abençoa, né? Vamos estar zelando bem dele, tá? Tem mais aqui. Mas se Deus quiser, estarei lá na reunião. Ah, Espero aqui, que ó. Deus esteja. Marcelo falou boa noite. Ô, Marcelo, coisa boa. Abraço aí, Marcelão. Marcelão é o dono da gameleira. Minha vereida. Abraço, Marcelo, cada um de vocês. Bom, pessoal, não vai dar para a gente estar respondendo todo mundo. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar ninguém aí no momento para estar participando com a gente. Mas eu vou estar respondendo cada uma dessas mensagens depois para vocês também, aqueles que fizeram algumas perguntas aí, tá? Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. A gente sabe que é algo difícil, é dolorido, é sofrido, mas infelizmente algumas decisões são necessárias. Só Ajudar é lembrando, isso, é tomar essa decisão, sim. lembrando que a live vai ficar na íntegra no YouTube. Mauro Lima Palestras. Mauro Lima Palestras é o canal onde você vai assistir toda essa live na íntegra, do início até o fim. Quando o Igor fala, tá no ar. Nos bastidores, né? O Igor aparece, fala, tá no ar. Você vai então acompanhar a live do bem. Então é isso aí, pessoal. Eu queria mais uma vez agradecer cada um de vocês, né? Que Deus possa abençoar e dê aí uma semana abençoada para cada um de vocês. Nós estamos aí agora entramos no mês de novembro, né? O Novembro Azul, novembro que nós temos aí que preocupar com a conscientização também aí de nós homens, né? Que temos aí os nossos tabus aí, né? Para cuidar da gente mesmo, né? E falar para vocês, não é só a questão da dependência, nós temos que olhar num todo. Então é um momento de conscientizar, de refletir também, de quebrar alguns tabus e buscar aí também essas orientações. Diante das famílias que tem aí alguém com um problema, é preciso sim tomar uma decisão, é preciso fazer alguma coisa. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E o que você pode fazer hoje é se informar, é saber como lidar com essa situação, a melhor maneira, menos traumática, menos sofrida, para você ajudar a pessoa que você ama. Então nós estamos aqui, o papel nosso é esse, estar orientando e ajudando cada um de vocês, tá bom? Eu fiquei bastante feliz hoje também, o pastor Rodrigo falou, Mauro, eu estou sempre assistindo aí a sua live, né? Pastor é uma pessoa que se tornou um amigo meu sabe, de longa data, às vezes hoje ele até falou, olha, o Varão, a gente sabe que tem as correrias da vida, mas eu estou aqui sempre orando por você e tal, então assim, que Jesus te abençoe também, né? Peço muito a Deus por você, pelo seu ministério, pela sua família, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? E assim, aquilo que nós podemos fazer para ajudar vocês, né? Com o intermédio de Deus, porque é Deus quem nos capacita a cada dia, né? Eu só estou aqui hoje falando com vocês, né? Passando essa mensagem por permissão de Deus, porque é Deus quem direciona as nossas vidas. Eu sempre me coloquei na presença de Deus para que Deus possa estar nos abençoando e Deus sempre vem nos abençoando. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que dê uma semana aí de sobriedade para cada um de vocês e tiver dificuldade, nós estamos aqui para ajudar vocês.
não quer ter o problema, nós estamos aqui também para ajudar vocês. Fiquem todos